Olá, eu sou a Aline Fonseca. Estou aqui para apresentar para vocês os desdobramentos de uma pesquisa de mestrado, onde um dos resultados possibilitou a escrita do artigo Design como instrumento para auxiliar políticas públicas que orientam o descarte correto de medicamentos de uso domiciliar vencidos ou em desuso. Atualmente, nós vivemos um cenário crítico tanto para a saúde pública quanto para a saúde do ecossistema, decorrente da superexploração de recursos naturais. Essa exploração desordenada e não planejada tem causado inúmeros problemas de ordem ambiental, social e econômica, demonstrando que a humanidade utiliza desses recursos naturais para além da capacidade e suporte de reposição do nosso planeta, demonstrando ainda mais uma ingerência muito grande com relação ao uso, né, desses recursos naturais que acabam voltando para o ciclo, né, ela acaba sofrendo um ciclo aí linear, né, na verdade não é nem um ciclo, né, acaba dentro de um contexto de economia linear, que é a exploração do recurso na fonte natural, a fabricação, a distribuição desse item, desse produto, né, originado dessa estação, o consumo e o posterior descarte, né. Bem, dentro dessa problemática do excesso de resíduos no nosso planeta, e que tem a ver com o nosso propósito de estudo, nós temos a resistência antimicrobiana, né? Atualmente existem sérios estudos apontando, né, a resistência antimicrobiana, e existe, né, uma relação dessa resistência com o acúmulo de resíduos no meio ambiente relacionados a medicamento, né? E com relação à resistência antimicrobiana, o que nós podemos afirmar é que até 2050 ocorrerão muitas mortes em virtude disso, né? Então, a resistência microbiana e a sua relação com os resíduos e com outros interventores, né? É necessário aí, né, compreender a relação que pode existir entre a geração ou descarte inadequado de um determinado tipo de resíduo e como que esse fator contribui, por exemplo, para a resistência antimicrobiana. Partindo desses problemas apresentados, esse artigo tem como intuito demonstrar como o design, por meio de seus conhecimentos, ferramentas e técnicas, pode ser um instrumento capaz de orientar os cidadãos no descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso, orientando-os a exercer o dever da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Decreto 10.388 de 2020. Para compreender os propósitos do nosso artigo, faz muito sentido entender a lógica que existe entre o design e as políticas públicas, né? As políticas públicas são um campo do conhecimento que coloca o governo em ação, né? Então, a formulação de políticas públicas consiste, né, dentro dos governos democráticos, traduzir as intenções, os propósitos, né, dos nossos propósitos políticos aí, em programas e ações que possam trazer algum tipo de resultado ou mudança no mundo real, né? Já no contexto do design, né, o World Design Organization define o design como um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação e constrói o sucesso dos negócios, levando uma melhor qualidade de vida das pessoas, né, por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências que são inovadores. O design trata da solução de problemas a partir de uma perspectiva centrada no ser humano, trazendo uma abordagem mais integrativa e holística para a solução dos desafios contemporâneos. Bem, qual que é a conexão que nós podemos observar entre design e políticas públicas? Ambas as práticas, em sua natureza essencial, são atividades acionadas por algum tipo de desafio percebido na realidade. Desta forma, são áreas que querem conduzir a um resultado melhor do que o resultado atual, trazendo assim valor e acionando diversos campos do conhecimento ou instrumentos ou ferramentas para trazer uma solução que possa ajudar a sociedade a enfrentar um determinado problema. Design, cidadania e descarte de resíduos. Aqui faz-se muito importante trazer o conceito de cidadania, entendendo também que o cidadão, ele possui não só direitos, mas também deveres que precisam ser exercidos
mas que primariamente precisam ser comunicados. O cidadão precisa entender que ele tem um dever a ser exercido com relação a várias políticas públicas que existem, né? Aqui é até interessante o conceito que a gente traz, né? Que a cidadania pode ser definida como um conjunto de práticas jurídicas, políticas, econômicas e culturais que tornam um indivíduo membro competente de uma determinada comunidade. Então, aqui a gente traz também o conceito do design informacional e cidadania, como um mecanismo, né, capaz de trazer a informação e auxiliar no desenvolvimento, né, no desempenho dessa cidadania. Bem, as políticas públicas relacionadas ao descarte de medicamentos, a primeira delas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que nela, além de se instituir a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, onde engloba consumidores, também, né, além de trazer toda a cadeia produtiva, nós temos aí também o Decreto 10.388, que é uma legislação específica com relação ao descarte de medicamentos, que foi prevista nessa política pública anterior, que é a 12.305. Bem, como eu disse para vocês, né, esse estudo ele corresponde ao desdobramento de uma pesquisa de mestrado, né? Essa pesquisa de mestrado ela teve abordagem qualitativa, com seus procedimentos técnicos a pesquisa de campo, utilizou como instrumentos de pesquisa a entrevista não estruturada, e os atores sociais da pesquisa foram a própria cadeia produtiva do medicamento. Aqui nós apresentamos uma rede que nós podemos chamar de rede circular. Essa rede circular, ela demonstra, né, que para cada projeto é necessário pensar quais desses atores ou setores, né, são relevantes dentro de uma perspectiva de economia circular. Essa rede circular, ela é proposta pelas autoras Geiger e Tenenbaum. Bem, com relação aos resultados desse estudo, né, demandas relacionadas à comunicação que nós percebemos através da pesquisa de mestrado. Bem, a primeira demanda relacionada à comunicação, ela se dá na ABNT 16.457, de 2016, e a primeira demanda é relacionada à documentação e registro, que faz o levantamento de toda a movimentação de movimentações relacionadas aos resíduos de medicamento, né? Proporcionando uma contabilização daquilo que está retornando enquanto resíduo, né? Para que o próprio sistema possa se medir e mostrar a sua eficiência, né? Demonstrando aí o tipo de resíduo que está retornando, quanto que está voltando em termos de números, né? Então é muito importante essa medição. Além disso, nós temos também orientações com relação aos consumidores, tanto no Decreto 10.388 quanto na ABNT. Quais que são as orientações específicas que vão ser dadas para os consumidores para que eles procedam com o descarte assertivo, né? Bem, com relação à análise dos atores e setores, né? Com relação a pessoas, os principais problemas identificados foram relacionados a questões culturais, comportamentos e hábitos no descarte de medicamentos. A própria automedicação contribui para a geração de sobras e a própria desinformação, né? No aspecto da educação, o que a gente percebeu? Os principais problemas identificados foram o baixo conhecimento sobre a forma correta de descartar medicamentos e não se tem ainda uma robustez de conhecimentos e informações com relação à cadeia produtiva, né? E aí, o artigo, ele vem propor, né, toda essa questão relacionada à comunicação. Ainda com relação aos gaps da comunicação, o que a gente percebeu é que se faz necessário, né, entender a comunicação como um gap. A comunicação é o maior desafio, né? Há um baixo apoio das grandes redes midiáticas em propagar essa questão. Há necessidade de comunicação clara para evitar o risco ocupacional, inclusive das pessoas que tratam ali o resíduo, né? Os coletores de resíduos. E ainda existem muitas limitações em relação à comunicação a nível nacional, né? Isso aí são particularidades que não foram abordadas nesse artigo. Mas quais são as soluções possíveis para a gente tentar resolver o problema? Né? É trazer o design como um instrumento para levar a informação certa para conduzir a atitude correta, tornando os indivíduos competentes em informação. Bem, aí nós temos as políticas públicas, né, que nós mencionamos anteriormente, né, que são as linhas guias aí para que essas políticas se efetivem e sejam implementadas, né?
Assim, o objetivo do artigo foi justamente demonstrar o papel do design, né? Como que essa área assume um importante papel dentro de uma problemática, né? De ordem nacional, de ordem de saúde pública, né? Como que a área pode se mostrar capaz de contribuir para que a informação certa acesse os indivíduos impactados pelo problema, né? O que a gente pode entender, né, que o design favorece a recepção e a interpretação da mensagem informacional, como resultado pode permitir a ação correta, a ação satisfatória que nos ajude a mitigar problemas, né? O design informacional possui um papel relevante para tornar os indivíduos competentes em informação capazes de exercer aí a sua cidadania. Bem, quais são as conclusões que nós podemos tirar? Né? As conclusões são bem óbvias, né? A gravidade do problema ambiental é em especial relacionado ao descarte de medicamentos de uso domiciliar vencidos ou em desuso, né? A gente apresentou no início, né, como que isso pode contribuir para o fortalecimento bacteriano. Então, a gente vive aí um problema de ordem complexa e a gente sabe que o papel do design conectado, né, às políticas públicas pode ser aí um instrumento para conscientizar, para criar campanhas de conscientização da população, né? E pode nos ajudar aí, né, a ampliar a implantação desse sistema, trazendo melhores números, né? É muito importante também que estudos futuros contemplem essa temática, né? Sabemos que essa temática ela ainda é pouco tratada na academia, mas a gente precisa, né, trazer mais evidências para esses problemas ambientais, porque às vezes as pessoas nem imaginam, né, que descartar o resíduo de medicamento traz tanto impacto, tanto dano para o meio ambiente e para a saúde pública, né? Bem, espero ter trazido clareza na minha explicação. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.